Olá, eu sou Carol do time LS. Hoje eu estou aqui com a Aline França. Ela foi aprovada na Receita Federal como no concurso de auditor, né? Isso. E você é de onde? Eu sou daqui de Salvador, né, da Bahia. Nasci aqui, morei um período fora, né, depois retornei, sou daqui de Salvador. Legal. E me conta assim as suas características pessoais. Quem era a Aline antes de começar a estudar? Por que você decidiu estudar para concurso? Então, eu sou a Aline, filha de seu Jorge e Dona Lourdes, que são dois servidores públicos, né? Policial militar e professora do estado daqui da Bahia. E sou a terceira filha, né, dos dois. E meus pais já eram servidores públicos, minhas duas irmãs mais velhas do que eu também já eram servidoras. Então eu costumo falar brincando que eu não sabia o que eu queria ser, mas eu sabia que eu queria ser servidora pública. Então, assim, eu sempre tive muito esse propósito, né, de ser servidora, de contribuir com o meu estado, né, para melhorar os serviços e tal. Então, assim, eu já entrei na faculdade com essa mentalidade de que eu queria fazer concurso público. Por isso, eu escolhi fazer ciências contábeis, né, na Universidade Estadual daqui da Bahia. Depois, comecei a fazer direito também na Federal daqui da Bahia. Fiquei fazendo as duas faculdades, até que eu passei, né, no concurso da Receita de 2012, como analista tributária, que é o cargo que eu atualmente ocupo. Então, eu tenho 10 anos, né, trabalhando na Receita, e basicamente eu sempre na minha vida me vi dentro desse universo de concurso público, né? Já nasci nesse meio. Uhum. E quando é que você decidiu estudar para o concurso de auditor? Então, assim, né? Eu fiz o concurso da Receita em 2012. Optei por fazer para analista tributário, porque eu estava recém-formada, né? Tinha formado em 2012 mesmo. Então, como eu vim de uma família muito humilde, precisava trabalhar, então eu pensei, ó, vou me garantir, e aí eu fiz o concurso de analista e optei dessa forma, né? Porque eu precisava trabalhar. E meu próximo objetivo seria justamente fazer o próximo passo da minha caminhada profissional, seria fazer o concurso de auditor. Só que aí, quando eu tomei posse como analista tributária, eu fui para Brasília. Fiquei lá um ano e consegui uma permuta em muito pouco tempo para vir para Santo Antônio de Jesus, que é uma cidade aqui do interior da Bahia. E nesse período, minha mãe estava passando por um momento de saúde muito delicado, que foi quando saiu o edital da Receita para auditor em 2014. Eu tinha acabado de pisar os pés aqui na Bahia de volta. Então, eu tive que tomar uma decisão de não. Eu escolhi não fazer o concurso de 2014 para eu me dedicar à minha mãe, né? E aí, só que acabou que depois de 2014, outro concurso de auditor da Receita só saiu agora, em 2022, que foi justamente o que eu fiz. Então, assim, tive uma espera, né? Até sair um novo edital da Receita para auditor fiscal. Mas sempre tive o desejo no meu coração, sabe? O sonho de me tornar uma auditora sempre foi algo que pulsou muito forte em mim. Eu tenho uma irmã, né, minha irmã mais velha, 8 anos mais velha do que eu, auditora da Receita, então eu me inspirava muito nela, assim, sabe? Então, era um sonho, e aí quando saiu a autorização do concurso, meu coração acelerou, eu falei, meu Deus do céu, vai sair mesmo agora. E aí eu comecei, né, a organizar e a pensar, meu Deus, mas será que vale a pena eu fazer o concurso agora? Né, já estou casada, hoje eu já sou casada, já estou com minha vida mais ou menos estável aqui em Salvador, meu esposo é servidor municipal daqui, servidor público também, não poderia ser diferente, né? Então, eu resolvi, né, conversei com meu companheiro, não, eu vou abraçar esse edital, é o meu sonho, e foi aí que eu entrei em contato com o meu consultor André, e a gente começou a nossa jornada, né? Que legal. E quando foi que você entrou na LS? Que você conheceu a LS? Foi E, através do André, né? e você conhecia a LS através do André,
Já tinha conhecido ele no trabalho, sempre achei ele uma excelente pessoa, um excelente profissional também, muito comprometido, muito dedicado. Então, quando saiu a autorização, eu mandei logo uma mensagem para ele, um e-mail para ele. André, quero começar meus estudos. Então, eu iniciei em junho de 2022, né? Foi quando saiu a autorização e a gente começou esse processo. Eu tinha pouco tempo, né? A prova se deu em março, então foram 9, 10 meses de estudo, pouco tempo, então eu precisava de um planejamento de estudos que atendesse às minhas necessidades em um curto espaço de tempo. E eu sempre falo assim que foram 9 meses de estudos, 10 meses focados para a Receita, mas eu tenho uma vida antes, né, que me possibilitou passar, né, num curto espaço de tempo de estudo focado, por conta de já ter cursado contabilidade, ter cursado direito, já ter estudado para a Receita Federal antes. Então, assim, eu não vim sem bagagem nenhuma, né? Já tinha Uhum. uma bagagem dentro de mim que me favoreceu e com a metodologia adequada eu consegui passar. Sim. Como que era seu background, assim, de estudo? O que que você viu de diferença, assim, quando você entrou na LS, na forma de estudar mesmo? O que você tinha apto antes e foi diferente? Sim. Assim, quando eu entrei na LS, o que eu vi assim de mais diferente, que me encantou muito, era a organização das metas, né? Eu tenho um planejamento certinho ali, que eu ia estudar legislação aduaneira, aquela aula, ia fazer aquela bateria de exercícios que foi selecionada. Então, assim, economizava muito o meu tempo, que já era escasso, né? Então, esse planejamento de estudos me ajudou muito e eu tinha tranquilidade em saber que eu estava estudando o que eu precisava estudar, sabe? O que era necessário eu estudar, eu estava fazendo. Então, isso aliviava muito a ansiedade e tudo mais, porque eu sabia que eu estava seguindo a metodologia correta e não precisava ficar perdendo tempo pensando como é que eu vou fazer, qual estratégia eu vou adotar, eu já recebia, né, o pacote pronto e só, né, só entre aspas, isso tudo, só fazia estudar, né? Então, assim, foi muito útil na minha jornada, me ajudou muito. Acho que me ajudou a encurtar também esse caminho, sabe? Eu acho que se eu tivesse seguido sozinha, estudando para o concurso da Receita, talvez eu não tivesse alcançado esse objetivo, né? Porque eu teria que ficar pensando em como estudar, talvez não pegasse a metodologia correta. Então, assim, foi a melhor escolha que eu fiz, foi confiar esse meu sonho nas mãos da LS, nas mãos de André. Quando eu tive a entrevista inicial com ele, né? Aí ele falou, eu falei, e aí, André, pô, né? Aí ele falou, então, é um objetivo desafiador, mas vamos juntos, a gente vai fazer o que for possível para fazer dar certo. Tipo, não posso, a gente não tem como garantir o resultado, mas a gente tem como fazer um bom trabalho. E eu me apeguei a isso. Né? Se eu fizer um bom trabalho, possa ser que eu consiga. Né? Então, eu me esforcei, eu me dediquei, abri mão de várias coisas para poder seguir nesse meu projeto, que era passar como auditora fiscal da Receita Federal. Né? Então, foi muito. Hoje, olhando assim, me sou muito grata, sabe? Por ter encontrado a consultoria certa, André, pelas palavras, pelas trocas. Assim, valeu a pena abrir mão de algumas coisas em prol desse meu sonho. Sim. E me conta como que foi se organizar com o trabalho, a vida que você tem com seu marido, né? Sim, sim, meu esposo. Família. Como foi Então, organizar essas horas de estudo? Porque você teve pouco tempo, né? isso, exatamente. É, eu organizava a minha rotina basicamente dessa forma. Eu acordava pela manhã, né, na faixa de 7, 8 horas, depende do cansaço do meu dia anterior, porque assim, eu tenho mais facilidade, meu estudo, ele desenvolve melhor à noite. Então, muitas vezes eu estudava até meia-noite. Então, às vezes eu precisava acordar até um pouquinho mais tarde, 7, 8 horas da manhã. Aí eu acordava, estudava uma horinha ali,
aí depois ia trabalhar, né? Eu trabalho home office, aí então algo que me ajudou bastante também, porque eu não precisava perder tempo com deslocamento, né? E aí eu sentava para trabalhar mais ou menos umas 9 horas, aí estudava o turno da manhã, ou trabalhava o turno da manhã, parava no almoço, almoçava, malhava também, porque a atividade física foi algo que me ajudou bastante no controle da ansiedade, né? Então eu tirava ali 40 minutos todos os dias no intervalo do almoço para poder malhar, exceto nos dias que eu estava muito cansada, e aí eu optava por não malhar e dormir, né? E aí depois eu retornava para o meu turno da tarde, mais ou menos entre 1h30, 2 horas da tarde, e aí trabalhava novamente, parava de trabalhar umas 17 horas, e na média de 18h30 a 19 horas começava novamente o novo turno de estudos, que só acabava na faixa de entre 11 e meia-noite. E aí eu ficava com meu esposo nesse intervalo. Ele chegava do trabalho, que ele trabalha fora, e aí eu lembro que no início eu tinha até uma certa ansiedade, tipo, o único tempo que eu tenho para ficar com ele é esse aqui, né? Tipo, vamos conversar tudo agora, falar tudo agora, ficar junto um pouquinho, né? Compartilhar, que é muito importante. E aí depois a gente só ficava junto mesmo quando íamos dormir, né? Então, assim, foi muito corrido, foi muito intenso, mas eu sabia que tinha data de finalização. Então, assim, eu sabia que no dia 19 de março iria se findar essa rotina intensa que eu estava. Então, isso também me ajudou, me deu fôlego a seguir dessa forma. Eu sabia que no dia 19 de março eu ia fazer a prova, né? Não era algo que eu ia manter essa rotina intensa por muito tempo, porque de fato, em alguns momentos eu até extrapolei, exigi mais do meu corpo do que ele poderia me dar, mas eu sabia que tinha uma data de finalização, né? E que eu poderia descansar e depois retomar meus estudos, né? Reorganizar meu corpo. Sim. E o que que você acredita que foi seu maior desafio nesse tempo? Então, eu acho que meu maior desafio foi ter que abrir mão, né, de estar no convívio com minha família, né, ter que abrir mão de momentos de lazer com meu companheiro, né, de estar com os meus amigos, deixar de praticar alguns hobbies que eu gosto muito de ler, né, outros tipos de literatura e tal, gosto muito de arte também. Tive que abrir mão disso por um período e tive que também trancar minha faculdade de psicologia, né? Eu faço psicologia, sou estudante do 8º semestre, e eu tive que trancar a faculdade. Eu lembro que eu fiquei muito angustiada com essa decisão, porque eu ficava pensando, meu Deus, mas se eu não passar, eu vou ter trancado o semestre, vou me atrasar mais ainda para me formar. Eu quero me formar, tenho esse desejo, e aí fiquei com isso na cabeça, mas acabei tomando a decisão de trancar a faculdade, que eu faço à noite, então eu não teria tanto tempo para estudar. E aí isso eu me lembro que me doeu muito, sabe? Foi muito angustiante isso, mas deu certo, né? Então eu agradeço, assim, sou grata. Dá pra ver que você é uma pessoa muito estudiosa, né? Desde Sim, novinha. sim, sim, sempre fui muito estudiosa. Eu lembro que minhas amigas falam, Aline, você tem memória de elefante. Uma professora falou isso uma vez numa aula de história no colégio, porque de fato eu sempre gostei muito de estudar, sempre gostei muito de ler, né? Então tudo isso me ajuda muito tempo lendo, tenho uma fixação boa, e eu acho que uma característica que eu tenho é que eu sou muito focada, né? Quando eu foco em um objetivo, eu persigo naquele objetivo. E eu faço o que precisa ser feito, né? Eu precisava acordar todo dia, trabalhar, estudar, fazer script, né? E eu lembro que eu botei um papelzinho na minha mesa de estudos que era: foi você que escolheu, ninguém te obrigou a esse caminho. Isso me dava muita paz, porque foi uma escolha minha. Se foi uma escolha minha, eu preciso me responsabilizar e fazer a minha parte no processo. Então, assim, eu sempre trouxe essa responsabilidade muito para mim, sabe? O meu é um sonho meu, então vamos lá. Óbvio que tiveram momentos, né, que eu chorava, ai meu Deus, estou muito cansada e tal, mas aí logo depois eu vinha, catava meus caquinhos e ó, vamos lá, vamos estudar, sabe? Era desse jeito.
E os finais de semana, você tinha algum dia de descanso, algum turno, como era? Tinha. Nos finais de semana eu tirava não o dia, mas o turno, né? No domingo da manhã, no domingo eu costumava dar uma caminhada na praia pela manhã para espairecer, enfim. E à tarde para a noite, como eu falei, eu tenho um rendimento melhor à noite, então quando dava de tardinha, eu começava a estudar. E no sábado também, eu geralmente aí eu fazia o contrário, né? Eu estudava pela manhã e me dava o turno da tarde ou da noite livre. Isso no pré-edital. No pós-edital, de fato, eu só tinha assim um turno livre, muito raramente, às vezes nem tinha, né? Mas no pré-edital, enquanto não saiu o edital, eu tinha esses momentos, né, de pausa maiores. E como você levou o lado mental no pós-edital? Que ficou tudo mais corrido? Sim, isso. Muito que eu faço ainda meditação, então, assim, momentos de parar, de silenciar minha mente, de fazer respirações, de meditar um pouquinho, 5 minutos, 10 minutos já eram suficientes para não ia fazer uma coisa que eu fazia muito era, por exemplo, essa minha atividade física, eu buscava fazer ela ao ar livre, né? Eu ia fazer uma caminhada ao ar livre, que eu ia vendo a paisagem para dar oxigenada na minha mente, né? Eu também fazia terapia, né? Sigo fazendo terapia, que eu acho que foi assim muito essencial nesse processo. Fazia também yoga alguns dias na semana e fazia muito exercício da escrita, sabe? Escrevia muito sobre esse processo e tal, tentando elaborar tudo isso que eu estava sentindo e que eu estava passando, e me lembrando sempre dos motivos pelos quais eu estava nesse processo. Então, assim, acho que essa parte, esse amparato, né, que eu tive de cuidado com minha mente foi muito importante. Para segurar a ansiedade no decorrer do processo, para segurar a ansiedade no dia da prova, sabe? Saber que a ansiedade ela vai vir, como ela vinha em muitos momentos, e eu simplesmente acolhia, parava, respirava, ok, assim como ela vem, ela vai, sabe? Não me identificava muito com ela, então esse trabalho mental eu acho que foi um dos meus grandes diferenciais também, sabe? Saber que eu tenho pouco tempo e não me deixar dominar pela ansiedade ao ponto de me paralisar ou de procrastinar, sabe? Sim. Ah, que legal. É Você levou isso. de um jeito muito bom, assim, né, você conseguiu reunir tudo tudo que poderia te ajudar nesse momento. Legal. Isso, eu fiz uma caixinha, né, de autocuidados e fui tirando, cada hora eu tirava um da manga, né? E era isso. E você tem alguma dica de ouro, assim, algo que você acha que foi mais importante, apesar de que você já deu muitas, né, muitas dicas. Sim, eu acho que é muito importante a gente ter um direcionamento nos nossos estudos, né? Um direcionamento adequado. Isso aí eu sou muito grata a LS, a André, que foi meu consultor, meu orientador. E eu acho que é muito importante também a gente ter disciplina e foco e não ficar esperando a motivação, porque às vezes a gente não tá, às vezes eu não queria estudar, tudo que eu menos queria era estudar, mas eu sabia que estudar era tudo que eu precisava para alcançar o meu objetivo. Então, eu, né, deixava aquela criança birrenta de lado, vem a linha adulta, senta na cadeira e estuda. Então, eu acho que a gente precisa se responsabilizar pelo nosso estudo, sabe? Saber ter muito claro, muito nítido por que você está fazendo aquilo, né? Quais são as suas motivações, embora você não deva esperar estar motivado para estudar, mas você precisa saber quais são os seus motivos que te fazem, né, encarar esse processo de estudo, que é um processo difícil, né? Eu falo para todo mundo, não foi fácil. Não foi fácil, foi muito difícil, né? Houveram muitas abdicações, é, mas é um processo que vale muito a pena quando você vê seu nome lá, sabe? Na lista de aprovados, você fala assim, meu Deus, eu faria tudo isso novamente, sabe? Para obter esse resultado.
Então, assim, a dica que eu dou é tenha foco, tenha disciplina, se responsabilize pelo seu processo, né? Tenha uma rede de apoio também, isso daí é importante eu falar. Eu tenho uma rede de apoio muito grande, meu companheiro sempre me incentivou, sempre me ajudou, né? Eu tenho uma família, minha mãe, meu pai, minhas irmãs, que também sempre me ajudaram bastante, então ter essa rede de apoio foi algo muito bom, meio que eu me mantive isenta de muitas coisas durante esse período, né? E me mantive ali focada nos meus estudos e no meu trabalho, que era o que eu tinha de mais urgente a cumprir naquele momento, né? Então, eu acho que é isso de principal. Ter uma boa orientação de estudo, controlar suas emoções, né? Controlar no sentido de regular, né? Assim, deixar de sentir ansiedade. A gente não vai, é inerente ao processo, mas tem como a gente passar por esse período sem sofrer tanto, que foi o que aconteceu comigo. Sim, muito bom. E você recomendaria a LS para quem está querendo uma vaga? Sim, sem dúvida, recomendaria. Já recomendei pessoas, né, para a consultoria da LS, porque justamente acho que vocês têm uma metodologia, têm uma organização no planejamento, tem esse contato também com o orientador, que a gente aí ajusta a meta. E eu falava, ô André, será que a gente sugeria também a ele? Será que a gente não poderia, né, fazer dessa forma? Ele pensava comigo, Aline, pode ser, então não, Aline, eu acho que esse não é o melhor caminho. Então, assim, ter esse canal de comunicação aberto com o orientador é algo que ajuda bastante, né? E você saber que você está com uma orientação de concursos que comprovadamente já aprovou várias pessoas, né? Tem os números da LS, te dá uma confiança e uma segurança maior no processo que já é difícil. Então, era uma preocupação a menos que eu tinha e com certeza eu recomendo a LS, sim. Ai, que legal. Muito obrigada, viu, Aline? Muito sucesso para você. Agora é sonho Obrigada. realizado, né? Com certeza, agora é sonho realizado. Agora é partir o posse, partir o trabalho e os outros desafios profissionais que virão também, né? E você vai tentar continuar a faculdade, finalizar? Psicologia? Sim, 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 vou tentar continuar a faculdade. Foi muito interessante isso, que no dia depois da prova, a prova, né, no domingo, dia 19, no dia 20 de manhã eu já estava na aula da faculdade, porque o semestre tinha começado há um mês. Aí eu falei, ó, vou perder esse um mês de aula, né? E no dia seguinte eu já estava lá na aula. E desde então, desde 20 de março, eu já voltei para a faculdade, já estou estudando. E aí vou conciliando todas as demandas, né? Acho que a gente precisa ter foco, ter, ter nossos objetivos claros, que fica mais fácil o caminho. Sim, com certeza. Muito obrigada, Aline. Eu que agradeço a sua disponibilidade, agradeço a Liesse, e assim, sou muito grata, de verdade.